Você que está na sua casa, também abra a sua Bíblia. Acompanhe conosco essa leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao 22. Todos acharam? Amém? Ao cair da tarde. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Amém. Ao cair da tarde, estavam trancados os discípulos com medo dos judeus. Eu gostaria de refletir com vocês que estão aqui, com você que está na sua casa, sobre aquele sentimento que muitas vezes nós temos, sentimento que às vezes nós passamos, aquele sentimento que tudo está perdido. Quem aqui que já não teve um sentimento assim? Sentimento de que tudo está perdido. Agora não dá. Foi-se a nossa esperança. Agora não tenho o que fazer. Todos nós somos sujeitos a isso. Quando tudo parece perdido. Pensa nisso. O que fazer quando tudo parece perdido? Esse texto que nós lemos está ainda num contexto da crucificação de Cristo. Uma grande perseguição levantou-se contra os discípulos após a crucificação. A crucificação ainda estava bem marcada, as cenas horríveis da crucificação ainda estava nítida na mente das pessoas, o que aconteceu há dias atrás, dentro do contexto. E agora os discípulos se encontravam trancados, com medo, sem nenhuma esperança. Embora Cristo tinha falado para eles, tudo isso iria acontecer. Mesmo assim, eles estavam com medo. Sentir medo, não ver esperança, isso é muito nosso. É muito nós sentirmos assim, por causa da nossa fragilidade. Então esse texto nos mostra a realidade vivenciada pelos discípulos de Jesus, diante da crucificação. A crucificação foi algo terrível, a cruz foi algo terrível, porém necessário para a salvação de cada um de nós. Tinha que ser. Mas foi algo horrível. Então eles vivenciavam essa realidade, viram essa realidade, ainda respiravam essa realidade da crucificação e morte de Jesus. E diante disso tudo, o medo, a apreensão, o desapontamento mataram o nosso mestre.
penso que os discípulos se sentiram à mercê de tudo e de todos. Os discípulos se sentiram pequenos demais, abandonados, tristes, desapontados. Eles sentiram insegurança, uma insegurança se instalou, afinal de contas, o mestre tinha sido morto. Então a insegurança se instalaram nos seus corações naqueles dias. E o verso 19, ele vai dizer que então os discípulos estavam trancados, ou seja, no primeiro dia da semana, ao cair da tarde, mais da tardinha, ou então parte do dia, sabe o que está dizendo aqui? Que eles se esqueceram. A promessa era que depois de 3 dias ele ia ressuscitar, e era domingo, mas eles estavam trancados. Primeiro dia da semana, ao cair da tarde, eles estavam ali trancados. Eles passaram o dia trancado, ou parte do dia trancados, com medo dos judeus. Estavam trancados porque para eles o amanhã era incerto. Afinal, o mestre tinha sido crucificado. Para eles estavam tudo perdido. Tudo estava perdido aos olhos humanos. Para eles não havia esperança, porque Cristo estava morto. Muitas vezes, meus amados, queridos irmãos, muitas vezes é dessa forma que nós sentimos em alguns momentos da nossa vida. Diante das lutas, diante dos acontecimentos, diante dos repentes da vida, tudo está bem, de repente tudo parece não estar bem. Os repentes acontecem, as frustrações vêm rapidamente sobre nós, situações que minam nossas forças. Quantos de nós não já sentiu as forças minarem, as forças saírem? Quantas vezes? E aí ficamos sem força de tal maneira que pensamos não haver mais solução para o nosso problema. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. E realmente chegamos a pensar: não há saída para mim. Não há saída para os problemas. Talvez você que está aqui esteja vivendo algo que você acha que não tem saída. Você que está aí na sua casa nos acompanhando, ou qualquer lugar que você esteja, talvez distante de todos, mas talvez nos acompanhando. Talvez você esteja com esse sentimento: não tenho o que fazer, meu problema é grave, meu desânimo é grande, a minha frustração é grande, a minha decepção é grande, não tenho o que fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo nesta noite: Deus tem algo para a tua vida, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem libertação para você, Deus tem algo para a sua vida. É maravilhoso pensarmos que o Senhor Ele nos assiste nas nossas fraquezas, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos e quando achamos que não há esperança. A palavra de Deus, ela vai nos dizer hoje, está dizendo hoje para nós: quando tudo parece perdido, Deus vem em nossa direção e muda a nossa história. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Quando se esgotam as forças humanas,
quando se esgotam os recursos humanos, Deus vem com sua graça, com seu poder e muda a nossa história. Deus pode mudar a tua história, meu querido. Deus pode mudar a tua situação. Deus pode mudar as questões da sua vida. Então Deus está dizendo para nós hoje, Ele vem até nós nesses momentos, Ele muda a nossa história e nos dá paz. Paz não por causa disso ou daquilo. Paz não porque está tudo bem. Paz não porque está tudo certo na minha casa, tudo certo no meu trabalho, tudo certo na minha família, tudo certo na minha saúde. Não. Paz apesar de tudo. Paz apesar de todas as lutas, todos os contratempos, todos os repentes da vida, todas as frustrações da vida. O Senhor nos dá paz. Receba a paz do Senhor nesta noite. Receba a alegria do Senhor nesta noite. Receba a esperança do Senhor nesta noite. É o que Deus tem para falar para você nesta noite, para cada um de nós. Ele nos dá paz e a certeza de que não estamos sozinhos. No momento em que parece que tudo estava perdido, Jesus vem até aqueles discípulos desanimados, trancados, sem esperança, preocupados, e diz: paz seja convosco. Queridos, nos momentos onde tudo parece perdido, fica evidente algumas características nossas. Guarda bem isso. Nos momentos que tudo parece não ter jeito, fica evidente algumas coisas na nossa vida. Quando tudo parece perdido, primeira coisa, fica evidente a fragilidade e a incapacidade humana. Nos momentos onde tudo parece não ter jeito, o que fica evidente é a nossa fragilidade, é a sua fragilidade, a nossa. Quão pequeno nós somos, quão frágil nós somos. Fica evidente a incapacidade que nós temos, a incapacidade humana. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, os discípulos puderam experimentar muitas coisas. Já parou para pensar quantas experiências os apóstolos tiveram? Quantas experiências eles tiveram? Quantas maravilhas os apóstolos presenciaram? Muitas. Eles viram a água sendo transformada em vinho. Eles viram pães e peixe sendo multiplicados e alimentando multidões. Ele viu mortos serem ressuscitados. Exemplo de Lázaro há 4 dias. A filha de Jairo. Eles viram mortos ser ressuscitados. Eles viram, presenciaram o mar e o vento sendo acalmado pela palavra do Senhor no meio de uma tempestade que veio no repente ali no mar da Galileia. Eles viram essas maravilhas. Essas experiências trouxeram muita alegria para aqueles discípulos. E tem mais. E como judeu que era, quando Jesus veio, talvez um sentimento, eles tinham também no coração um sentimento nacionalista. Afinal de contas, eles esperavam a libertação do jugo romano. Muitos achavam que o Messias ia vir libertá-lo do jugo romano.
mas a libertação era outra. Mas havia um sentimento assim também. Mas de repente, com tantas maravilhas que ele viram, de repente, Cristo é preso, Cristo é crucificado. O horror da cruz ficou estampado para todos ver. Cristo foi pregado na cruz e foi morto e foi sepultado. E então a partir daí o caos se instala na vida daqueles homens. O desânimo se instala. O caos se instala na vida dele. O caos foi instaurado nos seus corações, no coração, na vida daqueles discípulos. Como homem que nós somos, como seres humanos que nós somos, você tem a tua experiência com Deus. Eu sei que muitos aqui tiveram experiência com Deus, estão tendo experiência com Deus. Você que está na sua casa, está nos acompanhando, eu creio também que você tenha tido muita experiência com Deus. Não importa quanta experiência que temos com Deus, ela nos fortalece, ela nos deixa fortes, nos deixa alimentados. Porém, a experiência que temos com Deus, a experiência que você tem com Deus, que eu tenho com Deus, não nos deixa isento de enfrentar as tormentas, de enfrentar os repentes da vida. A experiência que você e eu que temos com Deus não nos impede de atravessar desertos, de enfrentar questões que nos levam a pensar que não tem solução. Nesse momento, é nesses momentos onde se revela, fica evidente a nossa fragilidade. Nesse momento, mesmo com toda a experiência, não somos isentos de atravessar desertos. Às vezes ficamos até sem expectativa de vitória. Esses momentos nos mostram a nossa fragilidade e a nossa incapacidade. Mas também é neste momento entendemos que Deus é poderoso e que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Não podemos fazer nada sem Deus. Tudo está nas suas mãos. Então, se revela a nossa fragilidade, também logicamente revela a nossa dependência de Deus, dependência do agir de Deus, dependência do cuidado de Deus. Sem Ele, sem o cuidado de Deus, nós não temos um porto seguro. Mas com a presença de Deus, você tem um porto seguro. Esse porto seguro é o Senhor Jesus. E nada pode nos abalar, nem todas as lutas, nem todos os desertos, nem todas as tempestades. Por mais que passamos por problemas e por lutas, por mais que derramamos nossas lágrimas, elas jamais vão poder nos afastar do amor de Deus e do cuidado que Deus tem para cada um de nós. Quando tudo parece perdido, além de mostrar a minha fragilidade, quando tudo parece perdido, eu experimento, você experimenta a presença tremenda de Jesus Cristo. O medo e a incerteza, o medo e a incerteza são aplacados, batem em retirada pela presença de Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh, maravilhosa graça! Como é bom entender isto. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos nos momentos de dificuldades.
a incerteza são aplacados, a falta de esperança são aplacados, o medo vai embora quando a presença de Jesus chega naqueles momentos da nossa vida. Maravilha! Quando Jesus entra naquele lugar onde os discípulos estavam, tendo a porta trancada, ninguém abriu a porta, entra Jesus. Oh, Jesus, seja bem-vindo. Até porque para muitos ali estavam esperando a ressurreição, nem estavam esperando a ressurreição, tinha se esquecido. Ninguém abriu a porta, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas e Jesus aparece no meio deles. Oh, maravilha! Jesus entra naqueles corações e diz: paz seja convosco. O que passou pela mente daqueles discípulos, com certeza, que reinou naquele discípulo naquele momento, foi uma alegria tremenda, uma certeza de que Cristo estava ali diante deles. O texto diz que eles mostram as marcas, o lado furado, mostra as mãos. Era o Cristo, não era uma miragem, era o Cristo ressurreto. Eles estavam ali e viram a presença de Jesus ali naquele lugar. A presença de Jesus ali trouxe uma tremenda alegria naqueles corações e a certeza de que Cristo venceu a morte e estava ali junto deles. Aquele momento de medo, o medo deu espaço à alegria, deu espaço à certeza de que o Senhor estava ali presente. A Bíblia retrata de maneira maravilhosa a presença de Cristo na vida daqueles discípulos. Nos momentos mais difíceis, a Bíblia mostra que o Senhor está com os seus filhos em todos os momentos. Como eu gosto do Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, glória a Deus! Ainda que eu ande. Em toda a Bíblia vemos este consolo de Deus para com os seus filhos. Este é o nosso Deus, é Deus que está conosco. Portanto, meu querido, a tua luta tem sido grande e a olhos humanos não há solução. Talvez você esteja enfrentando isto, algumas questões, num contexto diferente dos apóstolos, mas num momento assim, onde você não está vendo solução, não há solução aos olhos humanos. Mas Jesus, Ele está conosco, Ele está com você nessa batalha. Você não está sozinho nesta batalha, viu, querido? Não está sozinho. O Senhor está com você. Jesus está com você nesta batalha e tem a resposta certa para você hoje. Consulte a palavra, ore ao Senhor, confie no Senhor, que Ele tem uma palavra certa, Ele tem uma resposta para você, Ele tem uma direção para você nesse dia, no meio desta luta, dessa questão que você está vivendo. Quando tudo parece perdido, Ele também restaura a nossa alegria. Vemos no verso 20 que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A presença de Cristo gera alegria, consolida a nossa vitória, independente das circunstâncias. Quando Cristo está com você, independente das circunstâncias, independente da luta que você passa, Ele
te coloca alegria, te coloca paz no seu coração. A presença de Cristo com os discípulos ali trouxe alegria para eles. De Cristo ali com os discípulos revelou mais uma vez. Sabe o que revelou ali? Que a morte não tem a última palavra. Não tem. A morte não tem a última palavra. Que a história não estava terminada na cruz. A história não terminou na cruz. A história não terminou no túmulo. Porque Jesus ressuscitou. Esta é a alegria que encheu o coração daqueles discípulos. Quero que você pense nisso nesta noite. Mesmo com as nossas lutas, mesmo com as lutas que enfrentado, saiba que Cristo, Ele restaura a alegria. Ele restaura a tua alegria hoje. Ele está restaurando a tua alegria hoje. Viu, querido? Pensa nisso. Você que está aí nos assistindo, pensa nisso. Cristo restaura a tua alegria. Cristo te dá paz. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então pensa nisso. A presença de Cristo gera alegria, certeza de que somente Ele tem o poder da última palavra. Crê nisso, querido. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do médico. A última palavra não é das circunstâncias. A última palavra é de Deus. Cristo quer restaurar a sua alegria. A presença de Cristo na sua vida, na minha vida, é tudo que nós precisamos. Meu querido, nós não precisamos de mais nada. Tudo que nós precisamos é a paz de Cristo nos nossos corações. Você pode conquistar o mundo. Você pode ter tudo a seus pés. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Você pode ter tudo, mas não vai ter alegria. Então, meu querido, a presença de Cristo é tudo que nós precisamos. No momento quando tudo parece perdido, eu quero terminar dizendo o seguinte: quando tudo parece perdido, além de Cristo nos fortalecer na nossa fragilidade, além de experimentarmos a sua presença, de restaurar a nossa alegria, de restaurar a nossa paz, Ele nos chama para uma missão. Quando Jesus apareceu ali, versículo 21 e 22, Jesus disse mais uma vez para eles: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Além da alegria ser restaurada, Deus ali vem com a missão para os discípulos. Quero que você pense nisso nesta noite. Pensa nisso nesta noite, querido. Quando tudo parece perdido, Cristo nos revela que as lutas, as dificuldades são oportunidades que vão nos levar a uma grande caminhada de vitória. Viu, querido? Pensa nisso. A luta que você enfrenta são oportunidades que Deus vai te usar, que vai nos levar a uma caminhada de vitória, de testemunho da nossa fé. Uma caminhada de vitória, testemunhando a nossa fé. Mesmo com lutas e grandes tribulações que possamos ter, nesse momento, o que Deus quer fazer? Qual é a missão? Qual é a missão que Deus quer te dar no momento que parece que está tudo perdido? É te usar nesse momento para marcar a vida das pessoas
que também estão passando por muitas coisas, por problemas igualzinho a você, ou até pior que você. Essa é a nossa missão. Marcar a vida das pessoas ao nosso redor, que também enfrentam questões, para levar a eles uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança. Essa é a tua missão, querido. Vale lembrar que você é observado, que o crente é observado. Quando você está alegre, você é observado. Quando você tem sucesso, você crente, você cristão, homem de Deus, mulher de Deus, quando está tudo bem com você, você é observado. Quando está passando por lutas, por provas tremendas, você é observado. Muitos dizem agora: eu quero ver como que ele vai reagir diante dos repentes da vida. Essa é a nossa missão. Ainda que com lágrimas, ainda que com sofrimento, podemos manifestar na nossa palavra, na nossa postura, que Cristo, Ele é a nossa esperança. Cristo é aquele que nos fortalece. O inimigo das nossas almas, ele quer que nós estejamos vendo somente os problemas. Ele quer que você olhe apenas para os problemas, apenas para as dificuldades. Mas Cristo nos mostra que firmado nele, firmado na sua palavra, podemos andar acima dos problemas. Podemos andar acima das questões, acima dos conflitos, em uma grande vitória para a sua vida, mas principalmente para a glória do Senhor Jesus. Quando tudo parece perdido, Deus tem solução para você. Você crê nisso, meu querido? Eu quero terminar lendo aqui um texto bem interessante para você. Texto que enche o nosso coração. Ainda que a figueira não floresça, e nem há fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não há mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar altaneiramente, e me faz andar sobre as minhas alturas. Ainda que aconteça muitas coisas, ainda que as coisas aconteceram, mesmo quando nossos projetos não saem como nós queríamos, isso está dizendo aqui. Ainda que os nossos projetos não saiam como nós queríamos, mesmo quando tudo parece não acontecer como gostaríamos, ainda que os contratempos ainda que aquele trabalho não deu certo, ainda que eu perdi o emprego, ainda que o granizo acabou com a minha lavoura. Não foi isso que aconteceu dias atrás aí? Quantas pessoas perderam tudo? É a força da natureza. Não podemos compreender o propósito de Deus, mas tudo isso é para mostrar a nossa fragilidade.
O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ainda que tudo isso aconteça, que os irmãos que passaram por isso, os irmãos daqui da igreja que passaram por isso, os irmãos que estão nos acompanhando, que tiveram suas lavouras aí picadas pela chuva de granizo, ainda que aconteceu esse imprevisto e outros prejuízos, não desanima não. Olha para Jesus Cristo, olha para o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele está dizendo para nós, a sua palavra está dizendo nesta noite, Ele está conosco, Ele está com você. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, nós podemos confiar no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar sobre as minhas alturas. Independente da tempestade, você vai andar acima das tempestades, acima das questões. No momento, quando tudo parece perdido, muitos não vão entender a tua reação. Muitos vão dizer, ele é um doido. Mas confia no Senhor. Acalma o teu coração. Sinta a paz do Senhor entrar no teu coração. Ainda que o repente desmontou a tua estrutura. Confia no Senhor. Entrega tudo a Ele. Porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma missão para você, para cada um de nós. Possamos levar esta palavra para as pessoas. Que Deus te fortaleça nesta noite. Que Deus te fortaleça teu coração. Você que está aí na sua casa, está nos acompanhando. Deixa o Senhor cuidar de você. Derrama o teu coração perante o Senhor. Entrega a tua vida para Ele. Confia nele. Deixa Ele cuidar. Busca o Senhor. Porque Ele virá ao teu encontro. Ele vai restaurar a tua alegria. Ele vai restaurar a tua esperança. Ele vai ressuscitar os teus sonhos. E ainda que seja com lutas e com lágrimas, você pode ter certeza que o Senhor vai te dar na vitória. E você vai ser bênção na vida das pessoas. Amém, querido? Revestido estou da armadura do Senhor. Nada vai me deter, Ele é meu Salvador. No caminho da fé, sigo sem temor, firmado em Cristo, meu Redentor. O capacete da salvação está sobre mim, com a couraça da justiça vou até o fim. A palavra de Deus é espada em minhas mãos, contra toda mentira, firme eu vou ficar. Quando a luta vier, não vou vacilar, pois em Cristo eu sei, sempre vou triunfar. Luto o bom combate em teu poder, a vitória é certa, em ti vou vencer. Com o escudo da fé, nada vai me deter. Em Jesus Cristo sempre vou prevalecer. Com os pés preparados para anunciar o Evangelho da paz que vem do altar. Contra as trevas eu vou, nada pode me parar.